Vamos falar agora de economia. Nós estamos em contato com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Jason, nós tivemos aí, primeiro, vamos começar falando de comportamento do mercado. O dólar subiu acima dos R$ 5, agora está ao redor dos R$ 5. É fechamento de mês, a gente sabe que tem uma briga aí entre quem apostou na alta, quem apostou numa cotação mais baixa, mas quais são as influências do mercado, já que a Bolsa também está com movimento negativo? Denise, hoje, se formos falar do dólar, nós temos 3 movimentos juntos. Fim de mês, fim de semestre e fim de trimestre, ou seja, uma conjunção de fatores que acaba obviamente, gerando uma influência. O próprio dólar global, ele está com mais força hoje, se a gente for observar, até contra moedas de mercados emergentes, moedas de mercados de economias centrais, ele está um pouco mais forte hoje do que a média. Todas essas questões políticas que acabaram saindo de manhã, não é a principal influência, boa parte dessa influência tem sido externa. Algumas coisas que têm sido ditas em relação à TCU, compra aqui no governo, e efetivamente o mercado externo também está um pouco pesado. Apesar das bolsas em Nova York estarem ali tentando sair do negativo, o mercado está pesado pelo mesmo motivo que aqui. Você tem um triplo fechamento de períodos ali que acabam sendo uma influência muito grande para os mercados em nível local e nível global também. Na Europa teve uma preocupação também com a variante Delta do coronavírus, sempre tem aquela preocupação com a pandemia em todos os locais. Aqui o clima político está influenciando o mercado, Jason? Nem tanto, poderia ser mais, mas dado que tudo, assim, que nós seguimos sempre o máximo possível, são alguns interlocutores políticos e alguns analistas políticos que nos trazem as informações, que é daí que nós trazemos as reações. E o que tem se trazido para nós é de que, apesar da maneira como têm sido apresentadas as notícias, tudo ainda está num limbo muito grande, ou seja, muita ilação, muita coisa, mas pouca prova concreta de que haja uma influência, por exemplo, direta do presidente ou coisa parecida. Então, é um contexto ainda muito confuso para se tomar uma posição e se deixar efetivamente se perder algum movimento importante de mercado. Tem a influência, óbvio, de se chamar a atenção para aquilo que tem sido passado no Congresso, de todas as coisas que precisam de aprovações e maiorias dentro do Congresso. Mas, como basicamente as coisas têm passado, a preocupação, por exemplo, ainda continua com o que vai ser o futuro, não o presente, mas o futuro daquela reforma tributária que na base, como ela foi trazida, ela é muito ruim. Mas, partindo disso, da questão especificamente do que está acontecendo com a CPI, ainda precisa ter coisas ainda mais concretas do que aquilo tudo que tem passado. Na verdade, o mercado ficou meio de lado, até com movimento negativo em alguns dias, por reflexo da apresentação da proposta do governo, não é? Pegou muito mal, eles estão falando já em algumas alterações, mas o balanço geral é de aumento da complexidade do sistema e aumento da carga tributária para as empresas, com implicações para os investidores, não é? Por isso que nós dissemos que exatamente a proposta inicial é muito ruim. Tudo que precisa para o Brasil nesse momento, aliás, uma coisa que o próprio Paulo Guedes colocava como fator preponderante em relação à questão tributária, era a busca de um sistema tributário menos burocrático. E foi literalmente o contrário que acabou se fazendo. Ou seja, se colocou, aumentou a complexidade tributária, que já é um problema grave no Brasil, inclusive a questão do custo do Brasil é muito mais pela forma como se cobram os impostos e não pela quantidade de impostos que se cobra. Usou um alvo fácil, que é o mercado financeiro, ou seja, a gente tem um dos sistemas bancários mais taxados do mundo, o mercado financeiro também é bem taxado e, obviamente, fica fácil você tentar vender que os malvadões do mercado vão ter que pagar mais imposto, coisa parecida. E fica a questão também, daquela questão de lucros de dividendos, já se falou de um número menor, tanto que melhorou um pouco o mercado ontem por conta disso. Mas isso é uma coisa que o mercado já tem comentado já há muitos anos, que precisa haver uma alteração, até uma possível taxação de lucros e dividendos, se for revista a distorção que existe na taxação do IRPJ. Mas, como é Brasil, a gente sabe que nunca ninguém tenta vender facilidade. Todo mundo tenta vender a primeira dificuldade, para depois criar a dificuldade para depois vender a facilidade. Agora, Jason, nós tivemos também a divulgação de alguns indicadores. Teve mercado de trabalho, teve contas públicas, que é um dado que o mercado sempre observa muito, é a questão da credibilidade em relação à evolução das contas. E as contas tiveram um déficit de 15 bilhões e meio de reais no mês de maio. A dívida caiu para 84,5%, era um ponto que assustava muito o mercado, mas a gente sabe que até a conjuntura está colaborando para essa melhoria, não é uma mudança estrutural.
né? Na verdade, você tem mais crescimento, você tem uma inflação mais elevada, mas eu queria sua avaliação em relação a esses dados. No acumulado do ano, as contas estão ainda com saldo positivo de 60 bilhões e 300 milhões de reais. Os números são positivos, Denise, no sentido assim, há muita arrecadação de impostos que obviamente vem do ano passado, uma parcela significativa daquilo que deixou de ser cobrado no ano passado acabou sendo cobrado esse ano, mas há sim um impulso da atividade econômica que surpreendeu e acabou trazendo até as revisões que nós vimos recentes do PIB, e obviamente isso é um reflexo do que a gente observa agora em relação a estes números. O único problema no Brasil que todo mundo imagina é que numa situação como a atual, uma melhora de números fiscais, na verdade, não significa necessariamente que nós vamos ter os números melhores no final do ano, mas sim atiça o governo para poder gastar mais. Esse é um dos temores que se tem. Não, então se o número agora está melhor, a gente consegue colocar um bolsa isso, um aquilo. É sempre esse o temor que nós nos mantemos atentos. Mas com essa redução, efetivamente, do número da dívida PIB, isso é importante porque ainda que não seja o melhor caso, mas abre o espaço para que esses gastos não cheguem a pontos muito perigosos. E aí consiga-se fazer todas essas demandas. Mas o problema é esse, é que enquanto isso, a tal da reforma administrativa, que já tem um modelo muito estranho, que já está vindo sendo lançado, ou pelo que o pessoal diz, é um modelo possível e não um modelo ideal, já vem com peso relativamente reduzido, essa reforma tributária horrível, que na verdade não resolve as mazelas tributárias do Brasil, as demandas que o Brasil sempre teve. Paulo Guedes vivia falando que o Brasil tinha duas bolas de ferro presas nos pés, e que precisava liberar as bolas nos pés antes de abrir, por exemplo, a economia, e ele vai e amarra uma bola ainda mais pesada de ferro nos pés dos brasileiros com uma reforma tributária dessas. Então, fica difícil se imaginar como é que isso possa ser algo positivo. Em relação ao desemprego, sem grandes novidades, se manteve estável em relação aos meses anteriores, até porque houve um crescimento de postos de trabalho mais considerável no período, mas que, dada a massa trabalhadora e toda vez que você tem uma perspectiva de melhora de atividade, pessoas que estavam paradas ou desalentadas voltam às pesquisas. E aí os números, eles demoram um tempo para cair, inclusive eles às vezes voltam a subir quando as pessoas começam a procurar emprego de novo. Então, os números de emprego têm essa ingratidão, de certa maneira. Você pode ter uma situação melhorando, mas o reflexo no indicador acaba sendo negativo. Então, por enquanto, ainda há esse reflexo. E, obviamente, a questão da imunização, ela é o grande vetor disso tudo. E tem ainda em relação às contas públicas a questão de a inflação influenciar o cálculo do limite do teto de gastos do ano que vem. E quanto maior a inflação, maior a possibilidade do governo ampliar despesas, né? Tem esse aspecto sem mudanças estruturais. Então isso também guarda uma certa preocupação para o próximo ano, né? Sim, é aquela história. Você tem o diferencial dos índices que são utilizados efetivamente para calcular as despesas e as receitas do governo. Nessa diferença entre os dois índices, eles conseguem fazer uma amplitude maior de gastos sem efetivamente ferir o teto. E dado que a inflação está bastante elevada esse ano, a gente pode ter um diferencial interessante para o governo em alguns aspectos. Mas volta aquela história, mesma coisa do resultado deste ano. Um resultado fiscal melhor no Brasil, ele infelizmente não significa que você vai ter o resultado do final de ano melhor. Você vai ter simplesmente o resultado lá na frente com um espaço maior de gastos. É a visão, infelizmente, ainda incrustada na política e na economia brasileira. Vamos aguardar agora, para o próximo ano, é ano de eleição, e nós bem sabemos também qual que é o outro típico evento que acontece em anos de eleição, que é a elevação bastante expressiva dos gastos públicos. Perfeito, nós ouvimos o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.